Guerreira, fala guerreira, tudo jóia? Eu sou o professor Moacir e você está no canal Math Academy e a gente vai dar continuidade àqueles assuntos que nós estamos vendo de matemática básica e são muito importantes e esse particularmente é interessante porque a gente mexe muito no nosso dia a dia, tá? Normalmente na matemática aí dos anos depois do ensino médio e em diante, muito com MMC, mas com MDC a gente trata bem pouco e acaba sendo um conteúdo que acaba sendo esquecido, então é importante a gente aprender isso aqui e quando cai em prova às vezes dá uma certa confusão porque os problemas vêm contextualizados, né? E agora eu uso o MDC ou eu uso o MMC? Então esse é o objetivo dessa série teórica agora desses vídeos, que é tratar sobre o máximo divisor comum. Então, daqui a pouquinho, depois da vinheta, a gente retorna e vamos começar a abordar esse assunto bastante interessante. Até já! Então é importante dar aquela curtida nesse canal, se inscreva, né, para você receber os outros vídeos, os vídeos que por aí vem. Compartilhe esse vídeo também com a tua galera, manda uma dúvida, se você tiver alguma dúvida, sugestão de conteúdo pelo e-mail, pode ficar à vontade também, se quiser me mandar pelo WhatsApp, tá aí meu WhatsApp pessoal. E importante também que desde o primeiro vídeo teórico de um determinado assunto vou deixar na descrição do vídeo uma lista de exercícios, para você praticar, porque matemática tem que colocar isso na cabeça. A gente só aprende matemática exercitando, tá joia? Então, vamos partir aí para o nosso conteúdo de hoje, que a gente vai tratar sobre, ainda dentro da aritmética, agora a gente trata do conteúdo de máximo divisor comum. A gente já viu bastante coisa, né? A coluna da esquerda aqui está quase finalizando. Então a gente devagarzinho vai caminhando. Daqui a pouco a gente termina a parte de aritmética e vai começar geometria, álgebra e vamos avançando aí nos conteúdos. Bom, o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o conteúdo de máximo divisor comum. O que é máximo divisor comum? É interessante quando a gente começa a aprender um assunto, é importante a gente saber do que se trata aquilo. O que significa muitas vezes, a simples nome do assunto que a gente está tratando. E esse aqui é um exemplo. São 3 palavrinhas que trazem para a gente muito conceito ali por trás. Então, são as palavrinhas máximo, divisor e comum. O que vem a ser esse máximo divisor comum, esse MDC que a gente tanto escuta falar? Então, a gente, dentre todos, claro que a gente vai comparar 2 ou mais números. Então, dentre todos os divisores, a gente lembra que são divisores de um determinado número. São números inteiros negativos e positivos que dividem esse número. Então, dentre todos os divisores que são comuns a 2 ou mais números, a gente vai pegar o maior deles. E aí o MDC, uma das propriedades que a gente vai ver mais para frente, que o MDC é positivo. Pensa bem, se você pega todos os divisores de um número, você tem números negativos e positivos inteiros, e ele que é o maior, é óbvio que o MDC vai ser positivo. Então, só para você ter uma ideia de uma propriedade do MDC que está clara dentro da definição do que é o MDC. Então, vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, de divisores do 36 e os divisores do 48. 36 nós temos esses divisores e o 48 nós temos estes aqui. Quais são os divisores comuns a ambos os números? Está lá, 1, 2, 3, 4, 6 e o 12. Aparece em cima e embaixo. E qual é o MDC? É o maior. Simples assim. O maior divisor é o 12. Então, o MDC de 36 e 48 é 12. Reparem bem, não é o único divisor comum. Cuidado, não é o único divisor comum, é o maior. Tem que pegar todos os que são comuns e aí você acerta a flecha ali no maior de todos eles. Então até aqui, tranquilo, né?
Agora temos os métodos de obtenção do MDC, né? Não adianta saber só o que é MDC. Eu preciso, comparando dois, três números, dar uma olhada nesses números que me são apresentados e tá, como é que eu vou calcular o MDC? Temos alguns métodos. O primeiro deles vem da própria definição do MDC, que é a decomposição simultânea. O que é decomposição simultânea? Primeira coisa de tudo, já um alerta aqui do que a gente vai tratar muito, então não só nesse vídeo, como também no outro. Nos outros, né? Não se liguem assim no título. Pô, decomposição simultânea, o que é isso? É mais importante do que você saber, eu estou fazendo agora aqui a decomposição simultânea. Não, como é que eu tiro o MDC aqui? Dependendo do problema, um método vai ser mais útil do que outro. Então, esse da decomposição simultânea, eu não quero divisores comuns. Então, essa é a diferença, já a primeira diferença que existe do MDC para o MMC. A gente tem aquela maneira ali, aquele algoritmo de achar o MMC, bota os dois números, traça uma reta, vai dividindo, aí não divide um, divide o outro. No MDC não, eu só posso usar fatores primos que dividem ambos simultaneamente. Tem que ser comum, não tem? Então, eu vou procurar os divisores que dividem 2, 3 ou 4 números simultaneamente. Então, esse é o primeiro método. Por exemplo, MDC de 120 e 210. Como é que eu vou achar isso aqui? Vou pegar o 120, 210, vou traçar ali uma linhazinha vertical e vou começar. Dividir por 2, 2 dá. Os dois números são divisíveis por 2. Então, do lado esquerdo ali, 120 dividido por 2, 60. 210 dividido por 2, 105. E agora ferrou, não dá por 2. Mas pelos critérios de divisibilidade, dá por 3. Soma todos os números. Se for múltiplo de 3, é divisível por 3. 6 mais 0, 6. É divisível por 3. 1 mais 5, 6. É divisível por 3. Vamos lembrar lá dos critérios de divisibilidade. A gente viu nos últimos vídeos aí. Vamos dividir por 3. 60 dividido por 3 dá 20. E 105 dividido por 3 dá 35. Lembra sempre, tem que dividir os dois simultaneamente. E agora lascou, não dá por 3, porque 2 mais 0 é 2, não é divisível por 3. Mas são múltiplos de 5, então dá para dividir por 5. 20 dividido por 5 dá 4 e 35 dividido por 5 dá 7. Pronto, não dá mais para dividir por ninguém. Para eu obter o MDC entre 120 e 10, eu venho multiplicando todos esses números na vertical. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. MDC, 30, entre 120 e 210. O segundo método é o método da decomposição isolada em fatores primos. Esse pode ser usado, mas na maioria das vezes a gente vai pegar ali o anterior. Então, MDC de novo, de 120 e 210. A gente vai decompor ele em fatores primos, como fatorar cada um deles. E a gente pode fazer isso de pegar um por um ali e 120 é 2 vezes 60, 60 é 2 vezes 30, e a gente vai juntando até chegar nisso aí, 2 ao cubo, 3 e 5. Então é o produto desses fatores aí elevados aos seus respectivos expoentes, vai me dar o 120. 210 eu vou fazer a mesma coisa. E agora eu tenho que pensar o seguinte, lembra sempre da definição do MDC, divisores comuns. Cada um desses fatores primos elevados aos seus respectivos expoentes, eles estão dividindo esse número 120 embaixo 210. Qual é o fator comum aqui, o fator primo 2, que aparece igualzinho, em cima e embaixo? E embaixo a gente vê que o expoente do fator primo 2 é 1. Em cima a gente vê que o expoente do fator 2 é 3. Eu quero comum. Então, comum a ambos é só 2 elevado a 1. Comum a ambos, 3. Comum a ambos, 5. 7 não aparece. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o produto dos fatores primos comuns elevados aos menores expoentes. Está lá, 2, 3 e 5. Então, é só multiplicar toda essa galera aqui que vou obter o mesmo resultado. MDC, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, 2 elevado a 1, 3 elevado a 1, 5 elevado a 1, que dá 30.
Outro método, método das divisões sucessivas. Aqui vai um alerta que às vezes você vai observar em alguns livros por aí, o método de divisões sucessivas ou algoritmo de Euclides. Só que o algoritmo de Euclides vem de uma outra propriedade do MDC. E o método das divisões sucessivas vem da propriedade A e o algoritmo de Euclides vem de uma propriedade B. Vamos ver primeiro divisões sucessivas. Não é só um alerta, porque pode ser que apareça nos livros aí, e eles tratam esse método aqui como método das divisões sucessivas ou algoritmo de Euclides, mas são coisas distintas. Então, ele deriva da propriedade do resto para o MDC. O que vai me dizer essa propriedade? Muita calma. Para quaisquer dois inteiros, A e B. Então, eu tenho dois números inteiros, A e B. E você vai ver aqui que o B ele é o menor deles. Então, tem um número e outro, aí um é maior do que o outro, e esse menorzinho é que vai dividir o maior. Então, tem dois inteiros A e B, onde B é diferente de zero, já aqui na linha de baixo. Por que B é diferente de zero? O MDC de AB vai ser igual ao MDC do menor deles e o resto. O que é esse R aí? R é o resto da divisão de A por B. Então, eu tenho ali, vamos dizer no exemplo anterior, 120 e 210. Então, o MDC entre 120 e 210, 120 é o menor, vai ser igual ao MDC entre 120 e o resto. Resto de quê? Da divisão de 210 por 120. E eu posso ir aplicando essa propriedade, e aí vai me dando números cada vez menores e ficando cada vez mais fácil de eu achar esse MDC. Vamos ao exemplo numérico. Também ele é conhecido, esse método, como jogo da velha, justamente por isso. A gente tem um algoritmozinho que a gente traça duas barras horizontais e uma vertical, e a gente vai começar a fazer a série de divisões nesse esquema aqui. E ele é composto por três linhas. Tem a linha dos quocientes, e aí já está te dizendo, né? Quando você obtiver um quociente, vai para a linha de cima. Linha dos dividendos e dos divisores, essa linha do meio, é onde você vai colocar os números que estão sendo divididos ali, dividindo e sendo dividido. E embaixo a linha dos restos. Como é que a gente aplica isso? MDC 120 e 210. Traça lá o teu jogo da velha, respeita as linhas, em cima quociente, no meio dividendo e divisor, e embaixo o resto. E aí na linha dos divisores e dividendo, né, coloca o maior na primeira casa, ele que vai ser dividido. Então coloca o maior lá, que vai ser o 210, e o menor à direita dele, que vai dividir o maior. Então 210 dividido por 120. Quantas vezes o 210 cabe no 120? Se eu colocar 2, vai 240, já passou. Então, é o número 1. 1 vai ser o seu quociente. Quociente vai para onde? Lá em cima. Linha dos quocientes. Então, divide o maior pelo menor, respeitando as linhas, já obtendo aqui o número 1 de quociente. 120 vezes 1, 120. Quanto falta para chegar a 210? O resto vai para a linha dos restos, sempre respeitando as linhas. E agora, o que eu faço? Continuo. O MDC de 210 e 120 não é igual ao MDC de 120 e o resto. Então agora eu vou aplicar novamente a propriedade, só que jogando lá o 90 para o lado do 120. Resto vira divisor e prossegue até quando? Até a gente obter resto zero. Quando a gente obtiver resto zero, finalizamos e achamos o MDC. 120 dividido por 90 vai dar também quociente 1, para chegar a 120, resto 30. Vamos aplicar de novo, 30. 90 dividido por 30 dá um quociente 3, resto 0. Opa, finalizamos. Então o MDC é o último divisor, que é o nosso querido 30. Então MDC, que a gente já calculou desde o início aí nos vários exemplos anteriores, nos vários métodos anteriores, entre 120 e 210, é o 30. E aí agora a gente vai abordar o algoritmo de Euclides. Eu considero o algoritmo de Euclides muito mais fácil de aplicar do que essa propriedade, do que esse algoritmo anterior, do que esse método anterior, né, de divisões sucessivas.
esse aqui advém de uma outra propriedade do MDC, que é a propriedade da subtração. O que essa propriedade nos diz? Se A e B são inteiros, então o MDC de A e B vai ser igual ao MDC de dois números. O primeiro número é obtido da subtração entre A e B, e o segundo é o B. Ou então, o MDC entre dois números. O primeiro vai ser o A e o segundo a subtração de B menos A. Então aqui eu vou utilizar a depender do maior número, senão vai dar número negativo, né? Então nesse primeiro caso aqui, o A é o maior número. Vamos dizer que o A é 210 e o B é 120. Então vai ser 210 menos 120 e 120. E no outro exemplo é o contrário. Vamos dizer que o A é 120 e o B é 210. 120 e 210 menos 120. Então o MDC entre os dois primeiros vai ser igual a isso aqui. E a gente novamente vai aplicar essa propriedade várias vezes. Ele vai diminuindo cada vez mais, até eu obtiver números, até que eu obtenha números iguais. Cadê? Pronto. MDC de 120 e 210. Eu já destaquei aqui o maior número, o maior deles é o 210. Então eu vou substituir. Aqui o A representa o maior número. O maior número e o menor número pela subtração do maior pelo menor e o menor. Então é o que eu vou fazer ali. MDC de 120 e 210 vai ser igual ao MDC de 210 menos 120, que dá 90. E o 120, que é o menor entre os dois primeiros. Esse número aqui ainda está grande. Vamos aplicar de novo. Então, o MDC de 90, repete o processo até obter números iguais. Então, o MDC de 90 a 120 vai ser 120 menos 90, que dá 30. E o menor deles, qual é o menor? 90. Aplico de novo. Não consegui números iguais. Então, o MDC de 30 e 90 vai ser igual a MDC de 90 menos 30, que é 60, e o menor, que é 30. Prossegue. MDC de 60 e 30 vai ser igual a 60 menos 30, que é 30, e o menor deles, 30. Ok, encontramos o MDC. O MDC entre 120 e 210 é o número 30. Por hoje nós finalizamos. Espero que você tenha gostado aí dessa aula de hoje. E eu acredito que esse que nós vimos hoje é mais que o suficiente para a maioria das pessoas dos alunos aí que vão se deparar com o MDC. No dia a dia é isso aí. No vídeo seguinte, algumas coisas podem ser úteis para todos, mas a gente vai começar a mergulhar um pouco mais em teoria e em conhecimento. E lembra que o bordão do canal aqui, o slogan é matemática para todos os níveis. Então, eu quero atingir tanto aqueles que precisam de algo simples do MDC, como aqueles que precisam de algo um pouco mais profundo em termos de teoria, principalmente aqueles que fazem aqueles concursos, aqueles vestibulares que pedem uma matemática mais não vou dizer avançada, mas uma matemática mais... Vamos não popular, ser uma matemática mais picuinha, uma coisa mais, algo a mais, que normalmente no nível médio não no ensino médio, né? No estudante médio, ele não utiliza. Então, na próxima a gente vai ver várias propriedades relacionadas ao MDC e a gente se vê no próximo vídeo. Continue estudando, pega esse conteúdo aí de MDC, que é o que a gente está vendo agora em outros livros, em outras fontes. E é importante não deixar a dúvida acumular. Qualquer dúvida, manda aí para mim no WhatsApp, ou no e-mail, no próprio comentário do vídeo. E não se esqueça, aqui embaixo já está a lista de exercícios para você começar a quebrar a cabeça e tentar resolver, tá bom? Grande abraço aí, até mais.